do coronavírus, né? Saiu mais matérias, o Fantástico ontem inteiro foi falando sobre isso. E, e o aconselhamento de todo mundo é quarentena, né? Aqui, cara, o que aconteceu, né? Até sexta-feira, deixa eu ver se foi sexta-feira. Até semana passada, né, tava, enfim, a demanda começou a cair, né? Os meus clientes estavam com mais ou menos menos 17%, enfim, menos 20%, mas com movimento, certo? A casa funcionando, tudo normal, né? Aí de um dia para o outro, cara, o governo decretou, né? Aí começou a ter, né, férias escolares, certo? Aí aqui teve férias escolares, aí no outro dia, cara, a praia tava lotada. Calhou de ter sol no outro dia, no inverno, sol, enfim, a praia lotada. Aí foi um tapa na cara da sociedade, né? Aí o governo decidiu ser mais agressivo, né? Aí, no caso dos restaurantes, eles delimitaram no máximo, a partir de hoje essa regra, 30% de ocupação, né? Entendi. Mas, cara, enfim, mas eu julgo que também é algo paliativo, porque a Itália já fechou, a Espanha já fechou, a França, se não me engano, também já fechou. Os restaurantes têm que fechar, né? Aí hoje, enfim, uma das minhas clientes relatou que no sábado a casa estava lotada. Aí a regra começava hoje, né? Mas o que está acontecendo é que os donos de restaurante aqui estão formando uma corrente para não abrir, né? Mas não abrir, não, enfim, deixar de lado o aspecto financeiro, né? E todo mundo se unir, graças para a gente proteger as pessoas, né? E as equipes é o primeiro. Então, porque a equipe para ir para o restaurante já tem que se deslocar, tem que pegar o trem, né? Que aqui é comboio, tem que pegar o ônibus, o autocarro, aqui a gente chama de autocarro. Enfim, o risco é o mesmo, né? Então a gente tem que fazer cada um doar o que pode, né? Aqui no Brasil, como a gente tá bem no início, né, dessa fase do coronavírus, mas a gente já sabe que se encontra na fase exponencial, ou seja, os casos vão se confirmando e dobrando, e vão aumentando. Fortaleza não tinha casos, já tem 3 casos. São Paulo é onde tem mais casos. Já tem eventos suspensos. Eu fiquei pensando, a gente sabe que a realidade aqui no Brasil é de empresas fechando, restaurantes fechando, ou seja, né, má gestão, e não tem muita margem, não tem lastro para fechar 20 dias que seja, entendeu? Eu fiquei muito preocupado em qual vai ser a consequência. Eu sei que, óbvio, né, é muito importante a todo mundo se unir, mas qual é o efeito disso pós, né, quarentena até do restaurante? Né? Se a pessoa consegue voltar. Cara, aqui a realidade é a mesma, certo? Eu cheguei a analisar o orçamento de alguns restaurantes, projetar, etc., né? Num cenário de fechar as portas por 30 dias que seja, mais da metade dos restaurantes quebram, literalmente, né? Agora, o governo não vai determinar, né, algo, enfim, dar uma ordem de que vai fechar os restaurantes sem ter algum contraponto. Essa é a esperança, né? No caso do contraponto aqui, o governo pagar o salário, né, aí por meio do INSS, se eu não me engano, aqui a segurança social, pagar o salário dos funcionários durante o fechamento por meio do INSS, não pagar os impostos, a gente, enfim, não pagar nada por enquanto, né? Isso, são medidas paliativas que, se a gente for racionalmente analisar os números, se seguir como está hoje e eu fecho um mês, mais a metade fecha, tá? Mas a gente chegou a uma altura que eu até deixei de fazer a conta com meus clientes, porque não faz sentido. Tá? É algo que está fora da nossa mão. Né? É uma crise, né? E é uma crise sem Não tem o que par, fazer, não tem o que fazer. Se o cara ele é frágil, aí outra coisa, né?
Aqui já saiu um capital de incentivo, né, para repor o caixa dos restaurantes. Ainda não sabe como que vai ser isso, né? Mas já tem lá uma verba. Então, no Brasil, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. O governo já falou sobre isso para as companhias aéreas, né? Um crédito do próprio governo, deve ser a taxas baixíssimas, ou zero, sei lá, para repor caixa das companhias aéreas que sentem muito, né? Os voos domésticos diminuíram 30%, os internacionais 50%. Tem passagem aérea de São Paulo a Fortaleza por R$ 300, mas ninguém vai comprar. No pior Enfim. dos casos aí, que eu acho que, cara, vamos lá, é o exemplo que eu gosto de dar da Segunda Guerra. Os japoneses chegaram lá para os americanos e falaram: nós vamos atacar Pearl Harbor, nós vamos atacar Pearl Harbor, nós vamos atacar. Aí os americanos não acreditaram, né? Eles foram atacar. No nosso cenário, que nem aqui em Portugal, nós ainda não estamos numa crise, porque são 300 casos, mais ou menos igual ao Brasil, né? Mas só que, pô, a Itália, a gente está aqui do lado, a gente viu o caos que aconteceu. Tudo leva a crer que aqui vai ser também. E o Brasil é a mesma coisa, certo? Portugal deve ter uma faixa etária, a pirâmide etária com um topo largo, né? Deve ter muita gente idosa, né? Exatamente, essa é a preocupação maior, né? Mas o Brasil, mas aqui é mais fácil, por exemplo, de controlar, né? Agora imagine no Brasil, certo? Se não tomarem as medidas, ou seja, tudo leva a crer que que algum impacto vai ter para os restaurantes daí, a gente não sabe qual, a gente sabe que enfim, grande parte dos restaurantes, o impacto de redução de 20% já é de vendas, já faz com que o caixa dele vá para o buraco, né? O que eu julgo em linhas gerais é os restaurantes começarem, né, o que é minha dica aqui principal hoje, né? A primeira, né? Se acontecer alguma crise, o cara tentar proteger ao máximo o caixa. Proteger o caixa é segurar ao máximo pagamentos, né, sobretudo, ao meu ver, ligados à compra de matéria-prima e produto. Segurar a compra de matéria-prima e produto tornando o cardápio, né, o menu, o mais flexível possível, né? Então, aqui, por exemplo, a gente viu que tinha de matéria-prima e produto no estoque e vamos queimar esse estoque. O menu vai sendo moldado porque a gente tem em mãos, porque tem muito dinheiro ali parado. É a primeira gordura que a gente vai eliminar, é o estoque, certo? Até porque se eu morrer, né, se eu morrer entre aspas, se eu tiver que fechar a casa, né, tendo estoque, aquele estoque eu vou perder, né? Com certeza. Mas isso mas aqui são medidas de quando de fato aconteceu um problema, né? Antes disso, tentar rever a escala da equipe, já tem uma retração de 20%, já começa a dar férias para o pessoal. É isso, certo? Não tem. Todas são medidas paliativas, né? Não tem nada que corrija uma situação grave dessa. Na situação atual, né, hoje, a gente não está, eu acho que a gente está a cerca de minha previsão, né, diante das informações que eu consumi. A gente deve estar 3, 4 semanas de ter uma medida restritiva para restaurantes, na minha concepção. Então, hoje, esse final de semana, por exemplo, as pessoas estavam saindo de casa ainda, normal. Talvez não com a mesma intensidade. Muita gente pediu comida em casa, né? Então, se hoje você tem um delivery que já funciona, mas ele não é muito bem aproveitado, é a hora de usar esse recurso de forma mais ativa. Se não está cadastrado nos outros aplicativos, se cadastra, na minha concepção. Joga uma nota na sua própria rede social com o seu telefone para delivery. Tenta dar na minha concepção também, tenta dar uma estruturada na sua equipe da cozinha para deixar uma equipe operacional só para delivery, porque na minha concepção, essa semana, a partir de hoje, dia 16 de março, as pessoas vão pedir mais comida para casa. As pessoas vão já vão se isolar mais. A gente fez isso aqui, né? Então, o que aconteceu? A gente viu a redução de 20%. Então, aqui a gente está como se fosse umas 4 semanas na frente, né? Tomara que não chegue aí a gravidade que a gente está sentindo aqui, mas a gente viu a retração da demanda, estava claro os sinais que ia continuar reduzindo. Aí sim, a gente, o cliente vem menos para minha casa, vamos
é fazer de tudo para repor essa demanda que nós perdemos do salão, né, para o delivery. Esse foi o primeiro raciocínio, né? E um dos clientes, inclusive, enfim, a gente fez ações de delivery, né? A gente fez algumas ações para motivar, né, para estimular o giro ali, né? Mas, enfim, se houver alguma retração do tipo, não, o restaurante pode continuar aberto, aí sim eu entendo que o delivery é um salvador, né? A única coisa enfim, mas eu julgo que são etapas, né? No segundo momento, aí sim a gente corre o risco de ter que fechar o restaurante, aí é queimar a matéria-prima e o produto. São etapas. Eu diria que primeira etapa sobrepor a venda perdida do teu salão com delivery, ok, né? Segunda etapa, aí lembrando que a gente não quer avançar para a segunda, terceira etapa. Tomara que mas é um plano de contingência, né? Exatamente. Segunda etapa não comprar mais produto e matéria-prima e para isso você precisa ter um menu flexível para queimar aquele teu estoque que, sei lá, se o restaurante fatura 100 mil reais, tem mais ou menos 10 mil ali, né? Então, queimar aquele valor, certo? Aí a terceira é tomar a decisão de fechar o restaurante e aí sim, deixa de pagar tudo, esperando que o governo venha e colabore aí com o pagamento dos funcionários pelo INSS, o banco depois com suporte capital de giro. Agora, a principal dica aqui que eu já estou trabalhando com os meus clientes. Cara, se na pior das hipóteses fechar, né, vamos utilizar isso como uma oportunidade. Eu sei que é difícil, né? Mas o que para mim é oportunidade? Parando para refletir aqui, mais de 50% dos restaurantes vão fechariam caso tenham que fechar as portas graças ao vírus. Qual é a causa raiz disso? Nós somos muito frágeis financeiramente e economicamente, né? Um espirro, né, do mercado, a gente contrai uma pneumonia. Isso é fruto da baixíssima lucratividade, cara, que a gente opera, né? Então, a média de lucro, né, de 7% deveria ser 15%. Por que não é 15% hoje? Porque se fosse 15%, né, o restaurante teria um fôlego aí, né? É lógico que 2, 3 meses fechado, nenhum restaurante supera, né? Mas um mês, né, a gente deveria ter uma gordura. Por que a gente não tem? Porque a gente não tem modelo de gestão nenhuma, né? Por que a gente não tem modelo de gestão? Falta de conhecimento, às vezes, mas muitas vezes não tenho tempo, eu deixo para depois, enfim, certo? Eu estou no ciclo do urgente, né? Então, com os meus clientes que eu estou trabalhando é isso. A gente vai fazer... Aqui, a gente sabe que vai fechar, né? Está muito na nossa cara que vai fechar 100%. Um dos meus clientes decidiu já fechar, né? Por exemplo, independentemente da ordem do governo, né? Que talvez venha nos próximos 2 dias aí. A gente vai fazer uma força-tarefa para implantar todas as práticas do método, né, nesse período. Então, a gente vai trabalhar em casa mesmo, cada um na sua casa. Uma chefe e dois gerentes operacionais e a diretora. A gente vai implantar as práticas, utilizar esse período para quem não tem, né, normas, princípios, checklist, manual de atendimento, etc. Dia da reunião diária, indicadores de desempenho que nós vamos medir, ficha técnica no software, certo? Não tem as fichas, agora vai ter, certo? Então, é utilizar esse momento como uma oportunidade, porque ativa o tempo, né? Agora não pode ser mais usado, né? A gente vai fechar o restaurante, mas nós não estamos de férias, né? Nós vamos focar em corrigir as coisas, vamos fazer o que está na nossa mão. Isso está na nossa mão. Eu não sei o que vai ser depois quando a gente abrir as portas novamente, mas pelo menos nós aproveitamos o tempo para uma futura crise, que as crises vêm e vão, né? A gente esteja mais forte para superar a próxima. E eu acho que o que fica de lição para quem está no Brasil, pelo menos de inspiração, é que como na Europa vocês estão, como eu te falo, há quase 4 semanas à frente na questão, na linha temporal do coronavírus, a gente hoje no Brasil pode se preparar melhor vendo o que está acontecendo aí na Europa. Então,
hoje, se o cara está com... A gente já está sabendo que as coisas vão piorar, porque é a lógica da pandemia, fazer esse passo a passo que a gente acabou de conversar aqui. Aproveita bem o delivery, aproveita bem os insumos, e se tiver de fechar, por alguma ordem, ou enfim, a consequência natural do vírus, usar o tempo para desenvolver o negócio intelectualmente o máximo possível, não é isso? Exatamente, é isso aí, cara. Aí a gente, nessa fase, vamos pegar os projetos e vamos, enfim, vamos fazer de tudo para a gente implantar o máximo possível aí nessa fase. Tirar uma oportunidade disso daí, né? Enfim, acho que é isso, né? Eu fiquei pensando muito esses dias aqui, cara, né? Eu acho que vai chegar uma altura que vai ser um consenso aí no Brasil também, caso se agrave, tomara que não, né? Que é o que aconteceu aqui, né? Pensando no bem do todo, cara, no bem das pessoas, o financeiro não faz mais sentido, né? Que adianta ter dinheiro se, né? Não faz sentido. Aí os donos, eles por si só estão decidindo proteger as equipes e fechar o restaurante. Se isso acontecer, que é o pior dos casos, né? A parte financeira talvez não está mais na nossa mão. A gente tem medidas paliativas para reduzir o impacto, né? Que é o exemplo de queimar matéria-prima. Queimar, entre aspas, né? De vender enquanto a gente está com a casa aberta sem comprar nada. Agora, o que não está na nossa mão, a gente tem que esperar, certo? Não tem muito o que fazer, né? Sem desespero, sem... Aqui é a hora da racionalidade, né? Não é a hora do... Redução de danos, né? Redução de danos, racionalidade, enfim. Não está na nossa mão, o que está na nossa mão a gente vai fazer, certo? Mas vamos acompanhando aí, cara. Vamos acompanhando e, enfim, Beleza. vamos tentar tirar o máximo daí uma oportunidade. A lição que fica cara, os donos de restaurante, se eles param para fazer conta, eles vão ver quão frágeis eles são. Agora, essa fragilidade a gente sabe que é muito fruto, enfim, de conhecimento mesmo, de querer, de ir para cima, né? Então é isso, cara. Vamos manter aí contato, a gente vai se falando. Eu estou aqui em contato a partir de agora no dia a dia aqui com meus clientes. O plano é diário, né? Não dá mais para planejar outra coisa. Beleza. Show, Pablo. Valeu, cara. Legal, Vitão. Um abraço aí, cara. Abraço. Valeu.